Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia, em sua edição de número 88, agradecendo aos nossos 350 inscritos no nosso canal. Nós alcançamos essa marca e somos gratos por cada um de vocês que se inscreveram no nosso Sala de Poesia. E se você que está assistindo a esse vídeo ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor se inscreva, ative o sininho das notificações, dê o seu like, o seu joinha, curta, compartilhe, indique, divulgue o nosso conteúdo para que os algoritmos do YouTube possam fazer o mesmo e nós possamos levar a um número cada vez maior de pessoas a nossa mensagem. Mensagem de apreço pela arte e de amor pela poesia. E nesse nosso vídeo, nessa nossa edição número 88, nós voltaremos a falar sobre um gênero muito interessante que é o haikai. Nós já fizemos tempos atrás aqui no canal 2 vídeos seguidos abordando esse tema, abordando o haikai. Mas dessa vez nós voltamos ao tema para que eu possa ter a oportunidade de compartilhar com vocês alguns haikais de minha autoria. Na verdade, 7 haikais escritos por mim. Mas antes de ler esses haikais, de compartilhar esses haikais com vocês, é importante dizer o seguinte: o haikai, quando ele sai do Oriente, ele é um gênero de origem japonesa, quando ele sai do Oriente, lá para o final do século XIX, e chega aqui no Ocidente, primeiro a Europa, depois as Américas, ele significa um respiro para a poesia, para uma poesia que já dava sinais de cansaço. Então as almas, as mentes, as liras abertas, que se mostraram abertas, elas acolheram, abraçaram o haikai como uma nova modalidade, uma nova oportunidade, um novo caminho estrutural para a poesia e também como um novo caminho rítmico, um novo caminho métrico e um novo caminho temático. Então, novos caminhos se abriam para a poesia ocidental através de um gênero que chegava do Oriente. Um gênero que já era cultivado há séculos no Oriente, o haikai tinha muitos séculos já, ele já era cultivado há muitos séculos no Japão, quando chegou ao Ocidente. E cada cultura, cada sociedade, cada país, cada idioma buscou aclimatar o haikai à sua maneira de fazer poesia, do fazer poético. No Brasil, não foi diferente. Tanto que no início do ano de 1937, mais precisamente no dia 28 de fevereiro de 1937, no jornal O Estado de São Paulo, o grande escritor paulista Guilherme de Almeida publica um artigo chamado Os Meus Haikais. E nesse artigo, primeiramente, ele explica o que é o haikai, posteriormente, ele propõe uma forma de adaptação, de aclimatação do haikai da língua japonesa para a língua portuguesa, e depois ele mostra alguns dos haikais que ele concebeu, que ele compôs. Sabe-se que Guilherme de Almeida já vinha se interessando pelo haikai e cultivando o haikai desde o ano anterior,
1936. Há quem diga que uma prova disso é o fato de que ele, como jurado de um prêmio promovido pela Academia Brasileira de Letras, de um concurso promovido pela Academia Brasileira de Letras, votou para que fosse premiado, e acabou sendo, inclusive, o livro Magma, o livro de poemas de João Guimarães Rosa. Nesse livro de João Guimarães Rosa, Magma, havia uma seção com 9 haikais, e que justamente teria sido a questão do haikai o que teria atraído a atenção de Guilherme de Almeida para o livro e atraído o voto de Guilherme de Almeida para que essa obra fosse premiada. É, no mínimo, inusitado imaginar João Guimarães Rosa escrevendo haikais, porque o haikai ele é um poema breve, conciso, né? É um poema conciso, breve, sintético. E Guimarães Rosa é autor de um grande romance, né? Ele é autor de várias grandes obras, mas eu estou dizendo aqui não no sentido de qualidade, embora a qualidade seja incontestável, eu estou falando da extensão. Né? Um dos maiores romances publicados no Brasil é Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, né? Que é justamente o oposto de um haikai. É uma cena, uma história, uma paisagem que vão se descortinando, se espraiando, se aprofundando, não é? Então seria praticamente o oposto. Né? Você tem um poema sintético, breve, comparado a um romance bastante profundo, bastante extenso. Né? Quando Guilherme de Almeida traz a sua maneira de fazer haikais, né, ele propõe, primeiro, que o haikai tem muito a ver com a língua portuguesa. Por quê? Que ele encontraria na língua portuguesa um terreno fértil e propício para o seu desenvolvimento. Por que isso? Porque na língua portuguesa é muito comum a presença das redondilhas, maior e menor. Uma redondilha menor é um verso composto por 5 sílabas poéticas. Uma redondilha maior é um verso composto por 7 sílabas poéticas. E o que é o haikai? O haikai é um poema monostrófico, né, uma estrofe só, composto por 3 versos, sendo o primeiro com 5 versos, o segundo com 7 versos e o terceiro com 5 versos. Guilherme de Almeida ainda propõe acréscimos ao haikai. E esses acréscimos de Guilherme de Almeida, que ele propõe ao haikai, e que serão adotados por outros escritores brasileiros depois, inclusive eu adoto esses acréscimos, essas concessões feitas pelo Guilherme de Almeida, esses acréscimos, essas concessões vão provocar a ira dos puristas do haikai. Né? Por exemplo, haikai em japonês não tem título. Os haikais do Guilherme de Almeida têm. Né? Tanto que ele diz que o haikai é como um verbete de dicionário, o Guilherme de Almeida. Né? Os haikais japoneses não têm rima, não possuem rima. Guilherme de Almeida propõe rimas. Rima do primeiro com o terceiro verso e rima interna no segundo verso. Então, o primeiro e o terceiro versos rimam entre si. O segundo verso apresenta uma rima interna, né? Que ele diz que é uma corda que ele acrescentou à lira, né? Que foi acrescentada à lira dos gregos e dos romanos e que poderia ser acrescentada ao haikai. Então, Guilherme de Almeida faz essas concessões e provoca a ira dos puristas. Tem gente que diz que o que Guilherme de Almeida fez não pode ser chamado de haikai. É uma coisa meio estreita. É a mesma coisa que você não querer saborear uma pizza portuguesa porque não existia pizza portuguesa em Portugal, porque ela não é de origem portuguesa. Ou você não querer saborear um filé à parmegiana porque ele não existia em Parma. Então você se furta a esses sabores,
se furta a esses prazeres, se furta a essas apreciações, apenas porque aquilo não cumpre exatamente a sua origem. É óbvio, aqui não se está propondo um haikai de 4 versos. O haikai tem que ter 3 versos. Não se está propondo um haikai com 22 sílabas ao invés de 17. Não se está propondo outro tipo de modificação. Mas esses acréscimos não quebram a ideia do haikai, né? O haikai, no Oriente, ele era muito ligado à filosofia do Zen budismo. Aqui no Brasil e no Ocidente, é uma filosofia presente, mas não é tão presente culturalmente como é lá no Japão, como é lá no Oriente. Então, existem temas que o haikai oriental não contempla, né? Haikai oriental, por exemplo, não fala de amor. Haikai oriental não fala de uma série de coisas. E você ainda tem a obrigatoriedade, né? Guilherme de Almeida falava sobre isso, ele cumpria isso à risca. Eu vou dizendo para vocês, aí para os puristas do haikai que estiverem assistindo a essa edição, eu não cumpro essa determinação nos meus haikais, mas acho que eles não deixam de ser haikais. Vocês digam depois nos comentários, são ou não são haikais os textos que eu compartilho com vocês daqui a pouco, né? O termo de estação, né? O haikai é um poema de estação, então ele tem que ter uma conexão com alguma estação do ano, trazer alguma alusão a uma estação do ano. Então, o haikai tem que trazer um termo que faça alusão ou à primavera, ou ao verão, ou ao outono, ou ao inverno. Se eu não me engano, esse termo é chamado de kigo, né? Então existe tudo isso. Eu creio que liberdade temática, né, até certo ponto, né, não a liberdade plena de temas, porque há temas que realmente não cabem na estrutura do haikai, né, não faz mal ao gênero. Outra coisa da qual Guilherme de Almeida foi acusado, né, é de querer propor ao haikai, impor ao haikai o preciosismo do soneto, ao trazer as rimas externas, primeiro e terceiro verso, ao trazer a rima interna no segundo verso. Isso feriria a espontaneidade do haikai, segundo esses puristas, segundo esses críticos, esses detratores. Porque o haikai, ele é uma anotação de momento, uma anotação breve de um momento de elite, como diz o próprio Guilherme de Almeida, anotação breve de um momento de elite. Ele diz o seguinte: deve ser como um inseto apanhado em pleno voo. E existe a lenda, inclusive, né, a história que o Guilherme de Almeida conta, que ele estava voltando para casa, não me lembro se de trem ou de ônibus, mas era no transporte público, e ele viu uma árvore, uma quaresmeira, tá? E essa quaresmeira teria inspirado nele um haikai. Mas ele não tinha como anotar o haikai, porque ele estava no transporte público. Então ele ficou gravando o haikai na memória. Aí chega uma pessoa, senta-se ao lado dele e, olhando para a mesma quaresmeira, diz o nome científico da árvore. O Guilherme de Almeida se desconcentra do haikai e perde o haikai. Então esse haikai não foi registrado, não foi anotado, não foi publicado. Então não tem como um haikai ser pensado. Você fala, eu vou escrever um haikai, e aí pensar uma semana no que vai ser o haikai. O haikai não. O haikai é uma inspiração que chega e naquele momento precisa ser colhida, registrada. É como disse o próprio Guilherme de Almeida mesmo. Um inseto apanhado em pleno voo. Tá certo? E agora eu compartilho com vocês, porque a minha grande frustração durante muito tempo como poeta foi não conseguir escrever um haikai. Até que surgiram os primeiros haikais, alguns ficaram só a título de exercício, não foram para frente, eu escrevi, mas depois descartei, e eu trago para vocês agora 7 haikais que eu escrevi e compartilho e espero que lhes agrade. Eu chamei de haikais baragatianos, né, só para acrescentar um recurso de estilo ao título do nosso vídeo.
Porque, na verdade, quanto ao estilo formal do haikai, são haikais guilherminos, né? Aquilo que eu falei para vocês, 17 sílabas, 5, 7, 5, com rima entre o primeiro e o terceiro verso e rima interna no segundo. Então vamos começar com o primeiro haikai. O primeiro haikai se chama Agonia. Ele vai descrever essa sensação, a sensação da agonia que precede a morte, né? A agonia do agonizante, certo? Agonia nesse sentido. Então temos agonia, olhar solitário, ferida, foge-lhe a vida, longevo calvário. O segundo haikai chama-se Beija-Flor. Eu escrevi esse haikai como tentativa de participar de um concurso que acontece anualmente no estado do Paraná, um concurso só de haikais. Se eu não me engano, o concurso se chama Kenzo Takemori, mas no final das contas eu acabei não inscrevendo o haikai. O tema desse haikai, aliás, o tema de todos os haikais que fossem participar do concurso era Beija-Flor. Então teria que ser um haikai que falasse sobre beija-flor. Então o próprio título do haikai é Beija-Flor. E ele é assim. Qual breve lembrança, no céu tecido a pincel, beija-flor descansa. O terceiro haikai se chama Beijo. É uma maneira de explicar, de definir o beijo, né? O beijo é definido poeticamente. Então vamos a ele. Flagrante ventura do amor em pleno labor, intensa mistura. Esse é Beijo. É um poema que fala de amor, um haikai que fala de amor, como eu falei para vocês, né? Algo que é inadmissível para os cultores, para os puristas do haikai oriental. Então temos outro haikai falando de amor, e até com uma leve sensualidade aqui. Convite. O leito convida, a pleno vapor, o amor, indústria da vida. O próximo haikai é Cruzeiro do Sul. Eu sempre fui fascinado pelo Cruzeiro do Sul. Embora eu não enxergue, a figura das estrelas postas em cruz sempre me chamou a atenção e acabou gerando esse haikai aqui. Celestes sementes, o haikai chama-se Cruzeiro do Sul. Celestes sementes de luz plantadas em cruz vicejam luzentes. O próximo é um haikai metalinguístico. Guilherme de Almeida tem um haikai metalinguístico, né? Um haikai com que ele explica o haikai. Na nossa edição, se eu não me engano, 86, que é a edição que fala sobre a poesia e o processo da comunicação humana, é citado o haikai do Guilherme de Almeida, o haikai que se chama O Haikai. E também no primeiro vídeo sobre haikais do nosso canal, é citado também o haikai do Guilherme de Almeida. Então vamos ao haikai metalinguístico, labor. Trabalha o artista, feliz o espírito diz, esperança à vista. E o último haikai, ele traz um momento de infância, né? Ele presentifica um momento de infância do meu passado. Aos fins de ano, quando meu pai era vivo, nós íamos, a minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã e eu, nós íamos à cidade em que o meu pai nasceu, que é a cidade de Cabralha Paulista, que fica a 11 quilômetros da cidade onde eu nasci, que é a cidade de Duartina. Ambas ficam no interior de São Paulo. E em Cabralha, à noite, os meus primos me levavam, porque eu gostava, eles me levavam para caçar vagalume.
Então a gente levava um potinho de margarina, daqueles de 250 gramas, com alguns furinhos na tampa, pegávamos o vagalume, né, punhamos dentro do potinho, levávamos até a casa da minha madrinha, e aí tirávamos o vagalume do potinho, eu ficava sentindo ele entre os dedos, né, dando aqueles estalos, porque quando você pega o vagalume entre os dedos, ele dá estalos, né, uns estalinhos assim. E esses estalos acompanham a luz que ele emite. Então a luz acende e apaga no ritmo dos estalinhos que ele dá. E eu achava aquilo muito legal. A sensação era interessante, tinha um ritmo, era constante, né? Era quase musical. E aí, tempos atrás, essa sensação me veio nítida na memória e originou esse haikai aqui, Vagalumes. Infantis perfumes, se bem me lembro, dezembro, caçar vagalumes. Que era em dezembro que a gente fazia isso. Então, pessoal, esses são os meus haikais. Guilherme de Almeida compartilhou os seus em 1937. 10 anos depois, aquele artigo e aqueles haikais se transformaram na segunda parte do seu livro Poesia Vária, né? E eu agora repito o gesto de uma outra forma, né? Ele usou um jornal, eu uso um canal no YouTube para compartilhar esses pequenos lampejos de poesia com vocês. Espero que lhes tenha agradado, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Espero que quem está assistindo e não se inscreveu no canal, se inscreva. E agradeço por vocês estarem nos acompanhando, tornando esse canal cada vez maior e cada vez mais forte. Muito obrigado a todos. Voltaremos em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.